Dia da Bíblia. É o segundo domingo de dezembro, é uma data comemorada desde 1549, onde foi instituída pelo bispo Cranmer, na Inglaterra. Essa data chegou ao Brasil em 1850 e passou a ser celebrada também pelos protestantes a partir de 1880. É um dia em que nós não lembramos da Bíblia como um elemento de idolatria, mas nós lembramos que o hábito da leitura da palavra do Senhor nos leva mais perto de Deus. E é isso que essa data comemora. O incentivo a que as pessoas busquem o Evangelho do Senhor, o incentivo a que as pessoas busquem Deus através da sua palavra. E hoje, no mesmo momento que nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, celebrando o Senhor, muitos irmãos nossos, infelizmente, estão em várias igrejas em que as pessoas entrarão a elas e sairão delas sem que a palavra de Deus tenha sido pregada, sem terem sido expostos à luz da palavra do Senhor. Então a gente precisa orar, tanto para que o Senhor desperte em nós o desejo da leitura pela palavra do Senhor, mas também que Ele abençoe esses irmãos e essas comunidades que abandonaram a palavra do Senhor, que pregam o humanismo, a filosofia, mas que não pregam o Jesus Cristo morto e ressuscitado, conforme nós encontramos na palavra do Senhor. Então que nas suas orações você se lembre de que muitas pessoas são diariamente não expostas à palavra do Senhor, mesmo frequentando ambientes eclesiásticos, igrejas evangélicas ou ditas evangélicas. Pessoas que precisam da luz do Senhor. Para a glória de Deus, neste lugar a palavra do Senhor é pregada em todos os cultos. Jesus Cristo é pregado em todos os cultos que nós realizamos neste lugar. E nós clamamos que a palavra dele nos transforme. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, assim diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo pequeno, vamos ler junto? Vamos ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O pastor Gustavo já introduziu esse texto, mas a fim da gente conseguir entrar nesse bonde que já está andando, se você perdeu a semana passada, assista a pregação na íntegra no Facebook, mas eu quero te dar um contexto bem breve, para a gente conseguir entrar no que nós precisamos falar. A primeira parte foi ministrada pelo pastor Gustavo. Ele falou, essa primeira parte do texto: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A minha responsabilidade dada por ele é hoje falar que este Verbo que habitou entre nós era cheio de graça e de verdade. Mas vamos entender um pouquinho o que esse texto está dizendo para nós? O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo de mesmo nome. Entre a teologia discorda um pouco disso, mas a datação mais aproximada é entre 70 e 90 depois de Cristo. Ou seja, um texto, um evangelho que foi escrito no final, já João se aproximando do final da sua vida, no final do primeiro século, mais ou menos 50 anos depois da ascensão de Cristo. Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, passou alguns dias com os apóstolos e voltou ao céu. Então esse texto foi escrito aproximadamente 50 anos depois que Jesus subiu aos céus. Quem escreveu esse texto foi João, e escreveu inicialmente a carta à igreja de Efésios, onde ele cuidava, tratava, abençoava os irmãos. Mas esse evangelho foi espalhado pelo mundo. O objetivo inicial, ouvintes iniciais, igreja de Éfeso, e ouvintes secundários, o mundo todo, chegou até nós. Então, nisso que eu disse para vocês, o que nós temos aqui? Nós temos um Senhor já na sua fase mais avançada de vida, já se aproximando dos dias da sua morte, olhando para um passado, para os dias de glória da sua vida e se lembrando do que fez toda a transformação do seu coração. Nós estamos falando de Jesus Cristo, uma pessoa que nasceu, um Deus que nasceu como homem e que é o único que teve a competência, a capacidade, o poder de mudar o tempo da história. Existe o antes e o depois de Cristo. Não existe o antes e o depois de Mahatma Gandhi, não existe o antes e o depois de Buda, não existe o antes e o depois de Chico Xavier, existe o antes e o depois de Cristo. E Cristo é esse que, quando entra na vida de alguém, ele transforma, e ele muda o antes e o depois. Então já fica o primeiro pensamento para vocês, e para mim, e para nós como igreja, e para todos que irão nos assistir esse tempo todo. Se nós dizemos que professamos a Cristo, mas a gente não consegue ver o antes e o depois de Cristo, é bem possível que a gente esteja enganado. É bem possível que Jesus não tenha entrado na nossa vida, e é bem possível que a gente seja apenas convencido de quem Ele é.
Porque assim como Cristo mudou a história de um tempo, Cristo muda a vida das pessoas. De forma que as pessoas olhem e digam assim: a minha vida sem Jesus era uma e a minha vida com Jesus é outra. Jesus mudou também a minha história. E quando a gente vê essa narrativa de João, é muito importante a gente pensar num contexto maior. A gente está entendendo aqui que era um homem que, em um certo momento da sua vida, ele não se referia a ele mesmo com o seu nome de João. O próprio Evangelho de João, você não vai ver João falando dele com o nome de João. A gente vê Mateus falando de João, a gente vê Marcos, a gente vê Lucas, mas a gente não vê João se referindo a si próprio com o seu nome. Quando João vai falar de si, ele diz que ele era aquele a quem Jesus amava. João está no final da sua vida. E quais são as glórias que ele carrega para si? Ele não carrega a glória de ter feito milagres, de ter batizado pessoas, de ter expulsado demônios. Ele carrega a glória de ter sido amado por Jesus. Aquele a quem Jesus amava. Era o maior orgulho da vida de João. Então a gente vê esse texto e na minha mente, conforme a gente vai lendo, vai compreendendo, vai fazendo aquela exegese hermenêutica do texto, vai vendo comentários, vai vendo a história, eu consigo enxergar João falando, escrevendo esse texto, e consigo ver um filme acontecendo nessa história. É como se João, no final da sua vida, fizesse aquele retrocesso e começasse a ver tudo o que aconteceu. Aquele menino, irmão do Tiago, que nasceu, que brincou, que cresceu, que era um pescador, que um dia nasceu em Belém um menino chamado Jesus, que ninguém sabia quem era na sua infância, especialmente essas pessoas que estamos falando, mas que já fazia milagres, que já mostrava que era alguém que tinha algo que os demais não tinham. E que um dia João ouviu outro João, o Batista, falando uma pregação, ele vinha do deserto, uma pregação forte: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em algum outro momento, essa pregação se transformou numa pessoa. Quando eles veem João Batista dizendo: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este que era o Cordeiro de Deus, chega para João e para Tiago e diz em um momento assim: abandona essa pescaria, essas redes e me segue. E aqueles homens, sem pensar duas vezes, abandonaram a sua profissão e seguiram a Cristo. E a sua vida foi transformada a partir de aí. Mas esse Deus a quem ele servia morreu, foi crucificado. E as suas esperanças, por alguns momentos e por alguns dias, foram crucificadas com ele. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou e voltou a se mostrar para eles. Jesus apareceu, essa chama, esse prazer, esse amor, esse calor ressurgiu no coração desses homens. Eles viram o Filho unigênito do Pai. E Jesus esteve com eles, e Jesus voltou ao céu e disse para eles: não se aflijam, porque eu vou preparar lugar para vocês, e vocês vão estar comigo logo mais. E João viveu o restante da sua vida com essa esperança de um dia encontrar novamente o Deus a quem ele serviu, o Deus cujo peito ele reclinou a sua cabeça por algumas vezes. A gente olha para a história e vê que Jesus tinha muitos discípulos, 400, 500, deste, uma quantidade um pouco menor, de 120 que estavam mais próximos a ele. Destes tinham 70, dos 70 tinha os 12, dos 12 tinha os 3 que eram os mais amigos, e dos 3 tinha um, que era João, que era o mais íntimo, o mais próximo de Cristo. E que quando João vai escrever esse texto de João, esse evangelho de João, eu imagino João sentado numa cadeira, olhando para o distante, e alguém escrevendo para ele, e ele dizendo assim: está pronto? Então agora eu vou falar. E ele olha para aquele universo infinito e fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E aí inicia uma história de salvação, uma história de vida, de transformação e de redenção. Esse é o contexto que a gente tem do escrito de João. E João, quando escreveu esse evangelho, ele não estava separado de uma sociedade, ele estava dentro de uma cultura. Você sabe o que aconteceu para nós aqui no Brasil? Talvez na América Latina, mas eu posso falar pelo nosso país. Nós somos ensinados que cultura é algo do diabo. Então a igreja se esconde de cultura. A igreja não é ensinada a filosofia. A gente não pode ler filosofia, porque é pecado, é coisa do inimigo. A gente não pode ouvir uma boa música popular porque é o diabo, que é a música do mundo. A gente rotula assim: é a música do mundo, como se a música que a gente estivesse ouvindo não fosse do mundo, ou fosse de outro planeta. Então nós somos privados disso tudo. Uma ignorância que tomou conta da igreja e impediu a gente de contemplar toda a expressão de arte que o Senhor tem dado a milhares de pessoas ao longo da história e por todo o mundo. João estava muito antenado na filosofia da sua época. João viveu em dias em que os judeus estavam sendo, já haviam por algum período, sendo ensinados pela cultura helenista, ou seja, dos gregos. Os judeus estavam aprendendo com gregos, mas a cultura judaica é mais do que uma cultura, uma religião. Então o judeu nunca perdeu a sua religião.
Então, o momento em que João estava escrevendo, em especial a igreja de Éfeso, era uma igreja que era composta de judeus, de gregos, que tinha teologia mosaica, que tinha cultura grega, então tinha essa mistura de culturas, e João estava antenado a isso. A gente vê uma outra impressão disso, uma outra evidência clara, quando Paulo, pregando no Areópago, ele contempla aqueles diversos altares de deuses. E para que o grego não pecasse por não ter um Deus específico adorado, eles tinham um altar que dizia-se assim, ao Deus desconhecido. Paulo estava antenado nessa filosofia, nessa cultura. E Paulo falou assim, o Deus que eu prego a vocês é esse Deus aqui, o Deus desconhecido, é o meu Deus. Paulo não destruiu uma cultura, ele entrou nessa cultura. E João da mesma forma. João entrou numa cultura. Porém, nos primeiros séculos, o maior conflito que havia na igreja cristã era sobre a divindade de Cristo. As pessoas não criam que aquele menino que nasceu, aquele menino que cresceu, que morreu, era o Deus encarnado. Então, a maior discussão dos primeiros séculos de igreja era a divindade de Jesus. E as pessoas levavam isso muito a sério. Tanto que no ano de 325 teve um concílio na cidade de Niceia para debater especialmente a cristologia, a divindade de Jesus. 318 bispos se reuniram para tratar isso. As pessoas levavam isso a sério. E debateram por longos dias a divindade de Cristo. E deste concílio, houve um credo chamado de credo niceno, onde as pessoas fizeram um resumo do que eles, a partir dali, acreditavam. E neste credo, uma das expressões era Deus de Deus, luz de luz. Era a informação que vinha de que Cristo encarnado, aquela pessoa encarnada, era Deus, igualmente Deus, era luz, igualmente luz, de igual substância. Então nós estamos falando que Jesus Cristo era Deus. E Paulo e João inicia essa frase, inicia esse texto dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O primeiro versículo do primeiro capítulo de João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nessa frase, João entrou numa cultura, numa filosofia, e João transformou o pensamento daquela filosofia. Por que ele entrou? Qual que era a filosofia que movia isso? Como eu disse, a igreja de Éfeso era composta de gregos e de judeus. Quem não era judeu era chamado de gentio. Então, a gente pode dizer que era gentio e judeu compunha a igreja. A igreja tinha essa miscelânea muito incrível, que a gente só vê em Foz do Iguaçu talvez hoje, né? Que tem gente indiano, americano, canadense, africano, europeu, de todas as nações, um monte de etnia, e pessoas que comungam e servem ao Senhor nas mesmas igrejas. A gente tem um panorama parecido com a igreja de Éfeso. E na cultura, na filosofia de Éfeso, na filosofia grega, houve um homem, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, chamado Heráclito. Esse homem criou uma ideia, uma filosofia de logos. Você sabe que quando João escreveu a palavra, no princípio era o verbo, João não falou verbo, né? Isso foi a tradução do brasileiro, português, né? João falou que no princípio era o logos, é a palavra que traduzida para o português se transformou em verbo. E logos, normalmente a gente traduz isso como verbo, como uma palavra, mas fica assim até um pouco sem sentido para a gente entender isso. Por mais que a gente tente puxar a filosofia, um pouco sem sentido. O logos que eles estavam falando, o logos que João estava falando na cultura, era uma palavra que era muito comum para todos que entendiam a filosofia helenista. Para os gregos, para os judeus, eles já entendiam, quando se falava do logos, eles já entendiam o que era. E de onde veio esse pensamento de logos? Esse pensamento iniciou com esse homem chamado Heráclito, 500 anos antes de Jesus. Heráclito, ele entendeu e ele escreveu e ele ensinou que o universo é regido por um ser superior chamado Logos. Esse ser é o ser chamado de regente do universo, ele coloca a ordem no universo. Sabe, aquele que coloca o sol naquele lugar, ele coloca a terra aqui. Então, se o sol ficar um pouquinho mais perto, ele vai queimar todo mundo. Então eu vou fazer esse ajuste refinado e vou colocar lá naquele lugarzinho. Ele coloca uma estrela ali, outra estrela lá, ele junta as águas num lugar, coloca a terra no outro, coloca a água em cima e a água embaixo. Essa informação parece familiar com você? A gente chama de Deus. Heráclito chamava isso de Logos. Não reconheceu a existência de Deus, mas reconheceu a existência de alguém superior, de uma força superior chamada Logos. Essa filosofia andou, os históricos abraçaram ela, até que chegou mais próximo de Jesus, um homem que nasceu ali 20 anos antes de Jesus, 20 anos mais velho de Jesus, chamado de Fílon de Alexandria. E Fílon, ele pegou a mesma filosofia de Heráclito e falou assim: esse Logos é um Deus, mas não é um Deus, é um Deus pequeno, é um Deus menor.
Para Philon havia um Deus poderoso, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipresente, onipotente. Mas esse Deus, por conta do seu poder e da sua natureza, ele não podia se comunicar com as pessoas, com a criação. Então esse Deus criou um Deus menor, um demiurgo. Esse Deus menor, ele deu o nome de Logos. Esse Logos era aquele que tinha capacidade de criar todas as coisas, incluindo o homem, incluindo você e eu. E esse Deus menor se comunicaria com as pessoas. Era aquele que estaria entre nós. Entenderam? Então a gente tem Philon de Alexandria falando isso. Então quando se alguém falava em qualquer polis, em qualquer aerópago, com meninos judeus ou com meninos que já eram gregos de nascença, falasse assim, o Logos, eles sabiam o que está falando. O Philon falou que Logos é o regente do universo, é um Deus pequeno, não é tão poderoso quanto o Deus grande, mas ele não é tão fraco quanto a gente. É o Deus que criou todas as coisas, o Deus regente, mas ele se comunica com a gente, ele é um Deus pequenininho. Então quando João foi escrever esse seu evangelho, falando de Jesus, ele sabia que a sua audiência inicial, as primeiras pessoas que ouviriam esse evangelho, eram judeus de cultura helênica e eram gregos. Ele não podia escrever uma coisa para a gente de Foz do Iguaçu em 2019. Ele tinha que escrever para a sua audiência inicial. E quando ele escreveu, ele entrou nessa cultura, ele entrou nessa filosofia, ele pegou carona na filosofia grega para ensinar para aquelas pessoas quem era Jesus. Então, ele diz o seguinte, que o verbo, menininho, você sabe aquele verbo que você falou, que você aprendeu, que é o regente do universo, que é o criador de todas as coisas? Ele é de verdade isso aí. Mas eu vou falar uma coisa para você, esse verbo se fez carne. E aí entra um outro conflito, porque a filosofia grega tem o chamado de dualismo. Eles entendem que o corpo é mau, essencialmente mau, a matéria é má, mas que o espírito é bom. Então quando se fala assim, olha só, o verbo se fez carne. Então tá aí, você falava que ele é Deus, ele não é Deus porque ele se fez carne. E o espírito que é de luz, ele jamais entraria no corpo de carne, porque a carne é má e o espírito é bom. Por isso mesmo eles não creem na reencarnação. Falam, pô, já desencarnou, ele é bom, ele vai voltar para reencarnar? Então o grego não crê na reencarnação por conta disso. Não tem nenhum respaldo bíblico. Mas simplesmente porque o espírito é bom e a alma é má, e o corpo é mau. Então não existe essa possibilidade. Só que João falou para ele, olha só, primeiro versículo ainda, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ixi, como é que é assim? O verbo estava com Deus, ele era o regente do universo, ele era um Deus pequeno, mas ele estava com Deus, tudo bem, tem sentido. Ele era um Deusinho pequeno, mas ele estava com Deus. Só que João avança, e João fala, e o verbo era Deus, e o Logos era Deus. Então João se apropriou de uma filosofia que em partes tinha uma certa dose de verdade, e reconstruiu ela de forma que ela fosse plenamente verdadeira. O Logos, regente de todo o universo, o criador de todas as coisas, existe, e ele é Deus, e ele estava com Deus, e ele é Deus. E esse verbo que existiu, que é Deus, que é o Cristo encarnado, o Deus encarnado, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele não está mais lá distante no universo, ele não está mais longe de tudo e de todos, ele não está mais no estado espiritual que ninguém consegue acessar, ele está aqui agora. João está dizendo isso, porque João viu este verbo, João viu este Logos, que deixou a sua condição de eternidade, de imaterialidade, de distância, de imanência, e veio aqui, entrou aqui e viveu como qualquer um de nós, tendo as mesmas contingências, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, vivendo as mesmas paixões, contudo não pecando e permanecendo fiel ao Senhor até o fim. Então esse verbo, este Deus que estava em outro ambiente, ele veio e esteve entre nós. Ou seja, a razão, a lógica do universo deixou de ser uma filosofia e passou a ser uma pessoa. Isso é o cumprimento de uma promessa. Isaías 7,14 dizia, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que todo mundo acreditava que existia, mas que ninguém via, agora é visível. Ele está na nossa frente, ele está na nossa cara, ele esteve entre nós. Ele pisou na mesma terra que nós pisamos e os seus pés marcaram a areia da mesma forma que os nossos marcam. Ele é Deus, ele está aqui. Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João conseguiu, nesse único versículo, nesses dois versículos iniciais, colocar em conflito uma filosofia que sustentava por mais de 500 anos. Então, a partir daí, os cristãos que serviam ao Senhor conseguiram entender
que o Deus se fez carne e o Deus habitou entre nós. Então João está olhando para o passado e está dizendo que a glória dele foi conhecer esse Deus que esteve aqui e não mais está. Mas esse Deus que fez carne, o próprio João vai dizer na continuação do versículo, e é o ponto da nossa mensagem de hoje, ele não era uma simples pessoa, ele não nasceu engraçadinho e bonitinho como todo mundo. Ele possuía em si atributos da glória divina de Deus, que somente Deus é capaz de possuir. E esses atributos são a parte C desse versículo, cheio de graça e de verdade. Então João está apresentando para nós os atributos que equipavam de fábrica essa criança que tinha recém-nascido. Ele não era uma criança comum, ele não era uma pessoa comum. Esse verbo que se fez carne, nasceu de uma virgem, de uma mulher, ele era cheio de graça e de verdade. Recentemente nós falamos muito sobre graça, principalmente no mês passado, no anterior, né, que a gente falou da reforma protestante, da cinco solas, somente a graça. Então vocês vão lembrar de algumas coisas. Mas o que João tinha em mente quando ele falou isso? John MacArthur, ele diz que possivelmente João tinha em mente o capítulo 33, 34 de Êxodo, quando Moisés pede que Deus se mostre a ele. E Deus não se mostra a Moisés, ele fala assim: contudo, passarei e deixarei que você veja toda a minha bondade. Você vai ver a minha bondade. João estava lembrando que Moisés não pôde ver o Deus, a bondade de Deus em pessoa, mas ele teve esse privilégio. Ele viu o Deus encarnado. Ele viu o Deus. E o que a gente pensa quando a gente fala de graça? Graça é um conceito muito complicado. Quer dizer, é um conceito simples de compreender, mas difícil de internalizar e difícil de viver. Por conta disso, nós temos uma grande dificuldade de compreender o que é a graça. Por conta dessa complexidade, uma expressão tão simples, uma coisa tão básica, mas que nos impede de ter uma vida muito plena no Senhor, pela sua incompreensão. Quando a gente fala de graça, nós tivemos esses debates, inclusive na nossa sala de escola dominical, que pessoas que falavam assim: então é de graça, eu posso fazer o que eu quiser. Então é de graça, eu posso viver de qualquer jeito. Então a gente tem alguns que entendem que a graça do Senhor é um alvará para todo e qualquer tipo de comportamento. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça do Senhor está sobre mim. O Senhor derramou, o Senhor me comprou pelo seu sangue, o Senhor me deu a sua graça, Ele morreu por mim. Então eu estou livre, eu sou livre para fazer qualquer coisa, para me comportar de qualquer forma, para viver de qualquer jeito, porque a graça de Deus está sobre mim. No outro oposto, a gente tem aqueles que entendem que a graça é apenas um pontapé inicial que Deus dá na nossa vida cristã, que o Senhor te salvou pela graça e que a partir daí eu vou caminhar, a partir daí é pelos meus esforços, como se fosse aquela corrida de 400 metros de revezamento, né? Como se Jesus fizesse a primeira parte, entregasse o bastão para você, você falasse: agora Jesus é comigo, eu corro daqui para frente. Então a gente tem uma dificuldade de compreender esse conceito básico de graça. Então quando a gente vai compreender biblicamente o que essa graça é para nós, a gente vai entender que graça é um favor divino e merecido. E a segunda parte, ele aponta para a bondade do Deus que doa e para a indignidade do salvo que recebe. Duas coisas que é importante a gente perceber: a bondade do Deus que dá e a indignidade daquele que recebe. Deus deu por quê? Porque Ele é bom, porque Deus é generoso, porque Deus é grandioso, é poderoso. A gente não compreende o que move o coração de Deus, a gente apenas aceita e agradece: Senhor, obrigado por Senhor me dar essa graça da salvação, obrigado por isso. E a indignidade daquele que recebe. É importante a gente saber que Deus nos deu, que Ele nos ama, que Ele nos escolheu, Ele nos salvou pelo seu bom propósito. Mas a gente nunca pode tirar em mente que nós somos sempre indignos de toda e qualquer coisa. Nós não somos dignos de absolutamente nada. Nós somos indignos. E hoje até foi comentado na escola dominical, quando nós falamos, a Marlene deu uma aula excelente, você perdeu, você está dormindo em casa, vocês estão perdendo tanta coisa, gente. Infelizmente. A Marlene deu uma aula muito bacana hoje sobre administração financeira na casa. E falamos sobre dízimos, e falamos sobre ofertas, e falamos sobre contribuição, sobre o coração generoso, sobre trabalho, sobre pessoas diferentes, que vivem diferentes e têm diferentes remunerações. E a gente entendeu que, independente de quem seja, é a graça de Deus generosamente derramada sobre nós que nos dá. Faço um parênteses aqui. Você quer ver uma coisa que me deixa extremamente entristecido? É quando as pessoas olham pra gente, você faz aquela viagem, você coloca a foto na internet, alguém fala assim: descanso merecido, parabéns, você merece isso aí. Você é merecedor porque você trabalhou para ter isso. Eu tenho a plena convicção de que eu mereço nada, absolutamente nada, nem o ar que eu respiro. É o Senhor quem graciosamente dá. E por que Ele me deu? Eu não sei, mas eu agradeço a Ele. Eu só agradeço a Ele
pela vida que Ele dá, eu agradeço a Ele pelas coisas que nós temos, pelos irmãos e pela igreja que temos. Apenas agradeça. Tenha em mente a indignidade daqueles que recebem. Então, eu estive, inclusive, nessa nossa viagem, nós visitamos uma igreja lá em Caldas Novas, indico para os irmãos que vão para lá. Talvez uma das melhores coisas que eu fiz, eu nem lembro muito dos parques que a gente foi, das piscinas que a gente foi, mas eu lembro daquele pastor que pregou, daquele irmão que eu conheci, daqueles irmãos que eu tive a oportunidade de conhecer lá. Pastor Felipe Niel, ele é um pregador, inclusive, da Ministério Fiel, você vai encontrar muitos vídeos e pregações dele. Pastor Felipe, ele conta que na admissão de membros da sua igreja, quando ele vai receber membros novos, de qualquer que seja a denominação, mas que seja protestante, ele faz um questionário de admissibilidade daquelas pessoas, não para saber se ele vai ficar ou não, mas para conhecer um pouco mais a pessoa. Ele faz 3 perguntas para essas pessoas. Olha só, primeira pergunta que ele faz: o que é necessário para a salvação? Pergunta, você pode achar que não é difícil. Tudo bem, realmente não é. Para facilitar, ele dá 3 alternativas. Primeira alternativa: crer em Jesus como Salvador e Rei da sua vida. Segunda alternativa: crer em Jesus como Salvador e Rei da sua vida e praticar boas obras. E terceira alternativa: não sei, né? Tranquilo. Curiosamente, 70% das pessoas que vêm de diversas denominações, inclusive da dele, é uma igreja batista, inclusive da dele, respondem a alternativa B: crer em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e praticar boas obras. Quando a gente pensa nessa alternativa e acrescenta esse boas obras, você sabe o que a gente faz? A gente anula todo o sacrifício de Cristo, porque a gente traz para a gente isso. Ou seja, não foi o fato de Jesus ter morrido, o fato é porque eu fui bom, porque eu fui bom o suficiente, então é por isso que eu estou salvo. Significa que na mente dessa pessoa que entende que ele é salvo pelas suas boas obras e não exclusivamente pelo sacrifício de Cristo, ele vai ter direito de reivindicar o que quiser quando ele chegar diante de Deus. Ou seja, Senhor, estou aqui, mas agora eu quero isso. Mas por que você está assim? Porque fui eu que me salvei. Eu cheguei aqui porque eu sou bom. E o Senhor, eu tenho direitos porque eu sou bom. A palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele diz que a nossa salvação é pela graça. Efésios nos diz isso, Paulo diz isso em Efésios, né? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos ler Efésios 2, de 4 a 8. Vamos ler o texto um pouco mais comprido. Efésios 2, de 4 a 8 diz assim: mas Deus, olha só, essa expressão é a expressão que faz toda a diferença na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Deus nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, perceba como as pequenas expressões da Bíblia causam diferença tão grande. O que nós temos entre o versículo 3 e o versículo 4 é que no versículo 1 a 3 da carta de Paulo aos Efésios, ele está falando da nossa condição, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós andávamos no caminho das trevas, que nós servíamos ao príncipe da potestade do ar, que nós andamos nas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, em pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. E a primeira palavra do versículo 4 faz toda a diferença. Essa pequenina conjunção adversativa, ele fala: mas Deus. Não interessa onde você esteve, não interessa o caminho que você trilhou, não interessa as escolhas que você fez na sua vida antes de Cristo, mas Deus. E quando Deus entra, as coisas ficam transformadas, as coisas são diferentes. Mas Deus, cadê o texto? Mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, do grande amor com que nos amou, por causa do grande amor com que nos amou. Essa é a causa da salvação. A graça do Senhor é a salvação com que Ele nos alcança. Pelo meio, a salvação que nós temos do Senhor é pela graça mediante a fé. A segunda pergunta que o pastor faz para as suas ovelhas que estão chegando à sua igreja é: se você morresse hoje e ao se encontrar com Cristo, Ele dissesse para você, por que você deveria passar a eternidade ao meu lado? Qual seria a sua resposta? Primeira pergunta é: o que é necessário para a salvação? Segunda pergunta é: se você morresse hoje e se encontrasse com Deus, e Deus dissesse assim, por que você acredita que deve passar a sua eternidade comigo?
As pessoas que responderam a alternativa B na primeira, que foi crer no Senhor Jesus Cristo e fazer boas obras, respondiam na segunda questão, que já é aberta, não é objetiva, respondiam assim: porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Eu fiz boas coisas também. Inclusive ele conta que um desses irmãos, ele dizia assim: pastor, porque eu sou bom. Eu sou bom, não é, meu amor? Porque eu sou bom. Olha, pastor, tem tantos dias que eu até saí de casa, eu voltei sem roupa, porque eu dei para uma pessoa que está passando por necessidade. Eu voltei descalço, porque eu dava os meus chinelos para elas. Para nós, talvez, essa ideia para vocês soe absurdo, mas tem tanta gente que acredita nisso. No começo do culto eu disse para vocês que em milhares de igrejas hoje, pessoas vão entrar e vão sair sem ouvir o Evangelho de Jesus, sem que essa palavra seja aberta. Eles vão ouvir histórias, eles vão se emocionar, eles vão chorar, eles vão sorrir, mas Jesus Cristo não vai ter sido pregado. E essas pessoas acreditam que a sua salvação depende das suas boas obras, depende do que eles fazem em vida, depende de quão generosos eles são. E nós perdemos aqui neste lugar pessoas que saíram porque não concordavam que a salvação é pela graça do Senhor. Então eles diziam: eu tenho que fazer boas obras. Mas até mesmo ao sair faziam boas obras. Ou seja, quão orgulhoso é o meu coração de achar que eu preciso ser bom para ser salvo e eu vou trabalhar para ser salvo. Eu vou me esforçar para... Que tipo de palavra de Deus entrou no meu coração e me convenceu de que eu tenho que fazer coisas boas para ser salvo? A nossa salvação é pela graça do Senhor mediante a fé. E a terceira pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Agora você imagina a primeira pessoa que disse, a primeira resposta, que ele deve ser salvo, deve crer em Jesus como seu Salvador e ao mesmo tempo praticar boas obras. E ele disse que ele é salvo porque ele é bom. E depois ele ouviu o pastor pedir para ele abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, que fala que não existe nenhum homem bom no mundo, nenhum sequer, que a nossa boca é rápida para falar maldade, nosso coração sente o que é ruim, nosso pé corre rapidinho para fazer o que é bom, o que é mal. Aquele irmão falou para ele assim: pastor, eu estou errado, né? Ele falou assim: irmão, você está errado. Você está errado. Mas a gente, com mente, a gente é capaz de caminhar uma vida cristã inteira acreditando nessas coisas, que eu sou salvo porque eu faço coisas boas. E o problema da gente acreditar que a gente é salvo porque a gente faz coisas boas é porque o nosso coração vai ser induzido a achar que a gente é bom, que nós somos bons por natureza e que a humanidade nos corrompe. A gente vai esquecer que nós já nascemos corrompidos e que é Cristo que nos redime pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Apenas Cristo pelo seu sangue e pelo sacrifício. A salvação mediante a graça pela fé em Cristo. Somente a graça. Essa é a salvação que nós temos. Então, voltando a esse conceito da graça, a graça é o favor divino e merecido, aponta a bondade de Deus, doador, e a indignidade do receptor. Quero ler com você também Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Onde Paulo vai advertir os irmãos sobre a sua forma de lidar com a graça. Há pouco eu disse que nós temos dificuldade de compreender a graça. E essa dificuldade não é atual. Os irmãos da igreja, os irmãos de Gálatas, da igreja galatense, também tinham essa mesma dificuldade. E Paulo escreveu para eles assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros em amor. A graça que o Senhor derrama sobre nós não deve ser usada ou invocada para a gente fazer qualquer tipo de barbaridade, para a gente ter qualquer tipo de comportamento. Porque quando o Senhor derrama a sua graça sobre nós, Ele está nos dando uma nova vida, e essa nova vida deve ser vivida de acordo com a vontade do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que a graça que o Senhor derramou sobre nós não é apenas uma graça salvadora, ela é uma graça também santificadora. Paulo escreveu a Tito, ele escreveu pela graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. Essa graça salva a todos aqueles a quem o Senhor escolheu salvar. Quem é esse todos que ele está falando? É todo mundo, de todo lugar? Se a gente acreditar que esse todo está falando de todos os homens, de todo o tempo, de todo mundo, de toda a história, a gente vai estar incorrendo no universalismo. Significa que você não precisa fazer nada para ser salvo. Vai para casa, come, bebe, dorme, porque Jesus vai te salvar. O todos que Paulo escreveu a Tito é judeus e gentios. Por quê? Qual era o conflito que tinha? O conflito é que os judeus falavam assim: eu sou o povo escolhido. E o gentio falava: não, é não. A gente está enxertado nessa videira aí. A gente está ali de anexo nessa videira. Então, quando Paulo escreve, ele fala assim: nem você nem é ele, todos. Porque os salvos em Cristo são em todas as nações, em todos os povos, em todos os tempos. Então, não confundamos esse todos com todo mundo. Mesma coisa que o professor falar assim: ó, gente, segunda-feira a gente vai ter prova, todo mundo aqui. Você não vai imaginar que todo mundo vai estar dentro da sala de aula.
Se imaginar que todo mundo é todos os alunos daquela sala. Então é isso que Paulo está escrevendo a Tito. Mas será que essa graça é apenas na salvação? Ou seja, Deus me salvou e beleza, acabou por aí? Não. Se a gente acreditar nisso, a gente vai estar incorrendo no pecado daqueles outros irmãos que nós falamos. É acreditar naquela corrida de revezamento, em que o Senhor Jesus nos salvou, nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e falou assim: vai, que agora é pela tua força, continua essa caminhada aí que você vai se dar bem. Não. O Senhor não apenas nos salva e nos deixa solto do mundo. Por quê? Porque se Ele fizesse isso, pensa comigo, se o Senhor pegasse a tua mão, te tirasse daquele lamaçal de pecado, te colocasse no reino da maravilhosa luz, te deixasse limpinho, bonito, cheiroso, de cabelo arrumado, de roupa nova, de perfume passado, quando o Senhor soltasse a sua mão, para onde você ia voltar? Para a lama. Você ia mergulhar naquela lama de cabeça. É a mesma coisa do porco que volta ao seu vômito. Essa é a nossa condição de pessoa, de gente, de ser criado. Se o Senhor nos estiver conduzindo os nossos caminhos, a gente é como aquele carro que tem problema no seu alinhamento. Você solta o volante e ele vai para lá. Ele vai para lá. Ele vai sim, nosso coração é inclinado para o pecado. E é por isso que o Senhor não apenas nos salva com a sua graça salvadora, Ele também derrama sobre nós a graça santificadora. É o que nos conduz e que nos faz caminhar todo dia diante da presença do Senhor, que nos faz caminhar evoluindo a nossa fé, acrescentando, tendo a nossa fé aumentada pelo Senhor. É essa graça santificadora. Então, a graça que o Senhor utilizou para nos salvar é a graça passada, que permanece através da sua graça salvadora. É ela que nos conduz no caminho atual. E é ela que vai nos levar e vai nos preparar para suportar as adversidades futuras. Você acredita que você vai acabar essa vida sem nenhum probleminha? Você tem essa esperança? Mas você vai entrar em muita igreja por aí, ou dependendo do cara que você assiste na internet, ele vai falar para você que você é o centro da vontade de Deus, que você é a menina dos olhos de Deus, e que por conta disso Deus não vai deixar nada de acontecer. É mentira. É mentira. E se você acreditar em gente assim, você está sendo bobo. Principalmente se você já frequenta essa igreja há muito tempo e já ouve a palavra do Senhor exposta aqui há muito tempo. Você vai estar sendo um tolo, uma criança infantil. Então, parênteses, pelo amor de Deus, tome cuidado com o que vocês assistem. Gente do céu, tem muita gente, tem muita besteira sendo pregada. E aí você vê perfis de homem de Deus que pregam o Evangelho, tem lá 500, 1000 que curtiram, 1000 que entraram. Aí você vê esse monte de gente herege, maldito, falando besteira, levando gente para o inferno com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. São pessoas que estão caminhando rapidinho para o inferno. São pessoas que vão morrer alegres, com seu coração satisfeito, mas vão ter uma eternidade de sofrimento, porque vão estar no inferno. A palavra do Senhor nos conduz não nos conduz a isso. A vontade do Senhor é que nós sejamos santificados. Santificados. Olha o que Paulo escreve, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Veja, cadê o texto? Tessalonicenses 1, 4, 3a. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O Senhor não nos salvou e nos largou ao acaso. Ele nos salvou e Ele nos continua conduzindo. O que nós temos de diferença da graça salvadora e graça santificadora? A graça salvadora não depende de você, em absoluto. Você não faz nada para ser salvo. Deus te salva. Ele te regenera, Ele coloca fé no seu coração. Quando você tem fé no seu coração, você consegue ver o Senhor e fala: Deus, eu estava perdido, me aceite pelo sacrifício de Jesus. O Senhor te aceita, te regenera, o Senhor te santifica, te conduz. Mas a santificação tem a nossa participação, direta e constante. Porque uma vez que você é salvo por Cristo, você tem diariamente escolhas que você toma na sua vida. Obviamente essas escolhas não são livres, porque o seu coração é corrompido pelo pecado. Você não tem liberdade de escolher coisas. Malemar você escolhe a roupa que você usa. Em especial os maridos sabem disso que eu estou falando. Malemar a gente escolhe a roupa que a gente vai usar. Quanto mais escolher fazer as coisas certas. Mas o Espírito Santo tem nos conduzido, e o Espírito Santo fala no teu coração, o Espírito Santo fala no teu ouvido, ele te diz o que você deve fazer. Eu tenho certeza de que todos vocês aqui, assim como eu, que ao cometer um pecado deliberado, sabe o que é o pecado deliberado? Deliberado é aquele que você escolhe fazer, não é aquele que você faz de supetão. Todas as ocasiões em que nós tivemos pecados deliberados, nós fizemos conscientemente, e nós tivemos a oportunidade de não fazê-lo. Todas as vezes que você desejou, você ou eu desejou a mulher de alguém, você teve a oportunidade de tirar o olho de lá, mas você não tirou o olho de lá. Todas as vezes que a gente desejou e invejou o carro de alguém, a gente teve a oportunidade de não olhar a segunda vez para aquele carro, mas a gente escolheu olhar a segunda vez. Todas as vezes que a gente mentiu para alguém, tinha alguém dentro do seu coração falando assim: não faz isso, não faz, não faz, não mente, não mente. E a gente escolheu mentir.
Os nossos pecados são deliberados, a gente escolhe fazê-los. Mas quando a gente caminha e a gente deseja ardentemente a graça santificadora de Deus, a gente pede, a gente clama ao Senhor e a gente ouve a voz do Espírito e a gente decide de acordo com a orientação do Espírito de Deus. E a gente não vai desejar a mulher do próximo, a gente não vai desejar o carro do próximo, a gente não vai mentir. Porque a gente ouviu a voz do Senhor falando no nosso coração e a gente obedeceu a voz do Senhor. A graça santificadora nos conduz nisso. Franklin Ferreira, no livro chamado Pilares da Fé, aconselho você a ler, ele diz que a graça é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou a igreja cai. Igreja tenha por você. A graça é aquilo que vai te manter de pé ou aquilo pelo qual você vai cair. Significa que a graça vai te derrubar? Não. Significa que as tuas más escolhas, longe de ouvir a voz do Senhor, vão te conduzir no caminho de morte. Você vai cair. Então, quando nós pensamos em graça, nós vamos pensar que muitos cristãos só abraçam a salvação e excluem a hipótese de viver uma vida de santidade, de santificação ao Senhor. Sabe o que a gente, quando a gente vê esses exemplos bem claros, bem práticos, quando a gente não sabe o limite da nossa conduta como cristão? Eu vou repetir algo que eu já disse algumas vezes aqui em aulas de escola dominical. Eu assisti uma entrevista de programa, desses programas de madrugada, e uma freira estava sendo entrevistada. E o entrevistador perguntou para aquela freira: vem cá, você não pode ir em festa? Porque você é freira, né? Vocês não podem ir em festa? Ela falou assim: eu posso, mas a escolha de vida que eu fiz para mim não me permite frequentar esses lugares. A escolha que eu fiz para mim não me permite. Meus irmãos, a gente, pela graça do Senhor, nós escolhemos servir ao Senhor, pela graça dele. É incompatível você e eu, que somos cristãos, frequentar determinados ambientes. O Senhor, eu sou salvo pela graça do Senhor. Você é salvo pela graça, mas você está distante da santificação. Porque você está querendo viver imiscuado, você está querendo viver no meio dos porcos e dizer assim: eu não sou um porco, mas eu estou no meio de todos. Eu faço tudo que todo mundo faz. Eu bebo tudo que todo mundo bebe, eu estou no lugar que todo mundo está. E ainda assim tem alguém que fala para a gente assim: você é crente de todo jeito, você está bem do mesmo jeito. É mentira. Se o nosso coração está naquele lugar, significa que as nossas virtudes estavam lá, significa que os nossos desejos estavam lá, significa que a nossa vida estava naqueles lugares. Servir ao Senhor implica tomar decisões que glorifiquem o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque quando alguém que não conhece o teu Deus te vê fazendo tudo que aquelas pessoas que não têm o Deus que você tem na sua vida faz, não é você que vai ser desonrado, é o seu Deus que vai ser desonrado. É vergonha para o Evangelho, é vergonha para o Senhor que te salvou, é vergonha por Jesus que morreu por você. A vergonha não é por você. Se você faz tudo que todo mundo faz e não vê maldade nisso, é o seu Deus que está sendo envergonhado, é o seu Jesus que está sendo envergonhado. Acontece que em um dos juízos que o Senhor levantou contra Israel, em Ezequiel, o Senhor falou: agora não é mais para vocês, porque vocês tiveram inúmeras oportunidades, é pela santidade do meu nome, eu vindicarei a santidade do meu nome. Vocês não honraram o meu nome, agora eu vou fazer. Vocês vão pagar o preço do nome, vocês vão pagar o juízo, porque vocês desonraram o meu nome. Caminhar na glória, na graça santificadora do Senhor, implica em renúncia, implica em abandonar aquilo que desagrada ao seu Deus. Os irmãos puritanos chamavam isso, diziam que isso era amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É viver nessa graça santificadora do Senhor, porque essa graça, ela que nos permite sermos recebidos pelo Senhor. Essa graça nos permite permanecer no Senhor. Essa graça nos torna plenos no Senhor. Quero contar uma história para você que eu vi desse pastor também, pastor Felipe Liel. É uma história vivida por ele de um membro da igreja dele, uma irmã que é membro da igreja dele. O nome dessa pessoa é Mara, um nome fictício, né? Uma pessoa real. Mara. Mara é uma pessoa que foi abusada quando era criança. Foi abusada sexualmente quando era criança. Mara cresceu e na sua adolescência ela tornou a ser abusada. Dessa vez sem violência. Ela era abusada porque ela se relacionava com homens que queriam o seu corpo, queriam se deitar com ela, mas não queriam se casar com ela. Não queriam a Mara, queriam usar a Mara. E Mara foi usada por esses homens. Por conta disso, Mara teve 2 filhos. Mara vivia sozinha, cuidava dos seus filhos, trabalhava. E o filho mais velho de Mara conheceu essa igreja, converteu-se a Jesus, foi batizado pelo pastor Felipe. E o filho dela pregou o evangelho a Mara, e Mara veio a Jesus, foi salva, foi batizada, foi discipulada. Em menos de um ano, Mara estava trabalhando na obra do Senhor, estava tirando mendigo na rua, levando mendigo para abrir, dando comida, trabalhava, andava diariamente 5 km de bicicleta, tirava do seu salário mínimo remédio para dar para aqueles mendigos e levava esses mendigos até o abrigo.
Certo dia, um desses mendigos se encantou de Mara, da beleza da Mara, da formosura da Mara, e seu coração se amarrou a Mara. Mas Mara não quis nada com ele. Sabe por que Mara não quis nada com ele? Não é porque ele era mendigo, porque o coração dela estava pleno em Jesus. Mara conheceu a graça de Jesus. Não faltava nada para Mara. Ela não precisava daquele homem, e nem de homem nenhum. Ela estava plena em Jesus. Mas aquele homem não se contentou com a negativa de Mara. E na Páscoa do ano de 2018, aquele homem arrombou o portão da casa da Mara, entrou na casa da Mara, agrediu a Mara, espancou a Mara, estuprou a Mara. E a Mara engravidou daquele homem. A partir daí, a Mara começou a ir ao hospital, fazer todo o pré-natal, e todas as pessoas que encontravam a Mara diziam para ela: aborte essa criança. Não tem essa criança. A Mara falava: não, vou ter. Eu quero ter essa criança. Mas você é maluca, Mara? Aborte essa criança. E Mara foi até o final. Mara teve aquela criança, a criança nasceu quase morta. Os irmãos da igreja foram até o hospital, oraram pela Mara, oraram pela criança, e o Senhor manteve aquela criança viva. E depois que passou todo esse ambiente, depois que passou toda essa nuvem, que Mara voltou à igreja, o pastor Felipe falou para ela: Mara, mas explica para mim, como você passou por tudo isso e a tua fé não abalou? Você tem um ano praticamente de salva. Como é que a tua fé não foi abalada com isso? Mara diz para ele: pastor, o Deus que me salvou é muito maior do que isso que eu sofri. O Jesus que me salvou sofreu muito mais do que eu sofri aqui. O Jesus que me salvou sentiu dores que eu jamais senti. Eu não vou virar as costas para o meu Jesus. Se Ele me deu essa criança, ela vai ser a minha. E Mara teve aquela criança, está até hoje. Só alguém que é pleno em Jesus, que conhece a glória da graça do Senhor, é capaz de tomar decisões assim. Nada faltava para Mara. Nada faltava na sua vida. Ela não tinha vazios que precisavam ser preenchidos por um relacionamento afetivo e emocional. Ela era plena, completa em Jesus. Tem uma canção do Projeto Sola, se não me engano, dica de música para vocês pararem de ouvir, um monte de porcaria, ouçam esses caras aí. Ele fala que se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De absolutamente nada. Nada vai me faltar. Porque eu sou pleno do meu Senhor, que é meu Salvador. Então, quando a gente pensa na graça do Senhor, a gente vai entender que a graça santificadora é o que nos torna plenos em Deus. Assim como Mara não tinha necessidade de homem na sua vida, de marido, de namorado, de amante, de ninguém para se completar, porque ela era plena em Deus. As pessoas que são plenas em Deus não sentem necessidade de ganhar mais dinheiro, de acumular mais riqueza, de ter mais amigos, de fazer um novo esporte, de fazer qualquer coisa diferente, de alcançar o inalcançável, porque ele é pleno, ele é completo. A graça de Deus que nos salvou no passado, nos sustenta hoje e vai nos capacitar para as adversidades que nós vamos ter no futuro. Essa é a graça do Senhor. E esse menino, esse verbo que nasceu e foi visto pelas pessoas, ele era cheio da graça do Senhor. As pessoas que viveram, que conviveram com ele, sentiam que essa graça emanava do seu ser. Mas não apenas isso. Além da graça, esse menino, esse Jesus, esse verbo, era cheio da verdade de Deus. E verdade é um negócio complicado da gente pensar. A verdade, hoje, o senso comum nos diz que a verdade é aquilo que está de acordo com uma realidade. Essa realidade pode ser temporária, pode ser aqui e agora, pode ser futuro, mas é alguma coisa que é ligada a uma realidade. A verdade não é mais absoluta, a verdade não é um ponto fixo, a verdade não é um determinado elemento que é imutável. A verdade é flexível. Dizendo isso, eu me lembro de um irmão que estudou comigo, um irmão que eu amo muito, Silvano, não está aqui agora, espero que um dia ele veja esse vídeo. Nós estudamos juntos o ensino médio, Deus me deu a oportunidade de conviver com ele muito tempo. Nós estudamos o ensino médio juntos. Tivemos um professor desses progressistas que um dia fez uma pergunta para o Silvano. O Silvano é um cara muito ligeiro. E o Silvano não sabia a pergunta. Quando ele perguntou, Silvano, o que você me disse? Eu estava conversando comigo lá, falou: oi, professor, o que você acha sobre isso? O Silvano falou para ele assim: professor, isso é relativo. Acabou. Isso mesmo que eu queria ouvir de você, isso é relativo, Silvano. Isso é relativo. Lições que eu tirei disso aí: se você não sabe a resposta de uma coisa, diga que é relativo, porque você vai sair por inteligente e a resposta vai estar respondida, mesmo sem ter falado nada. O que a nossa geração, o que a nossa sociedade atual, o que o mundo ensina para nós hoje? Que tudo é relativo e nada é absoluto. Por conta disso a gente vê que conceitos são desvirtuados. O que a gente tinha há 50 anos atrás? A gente tinha um homem e a gente tinha uma mulher. Alguém discutia isso? A gente sempre houve homens
com vontades femininas e mulheres com vontades masculinas. Mas sabia-se que era um homem e era uma mulher. Agora isso é relativo. Pode ser, pode não ser. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher no corpo de homem, um homem no corpo da mulher. Pode ser 1 milhão de combinações que eu já não consigo mais pensar, não consigo mais entender. O próprio conceito de crime foi transformado. Não é mais absoluto. Antigamente roubar era errado? Era. Mas agora não é mais, porque, inclusive, teve uma deputada, espero que vocês tenham votado nela, que falou que existe uma lógica racional do roubo. Por quê? Aquela pessoa que está roubando, ela precisa mais do que aquele que tem. Então, o roubo não tem que ser olhado como um crime, tem que ser olhado como uma questão social, é um mal social. Então, todas as verdades foram desvirtuadas. Agora, João está dizendo aqui que a verdade existia naquele menino. A verdade, cheio de graça e verdade. Então, João está dizendo que não apenas Jesus era a verdade em pessoa absoluta, mas Jesus também continha verdades. Além de Jesus ser a verdade, ele estava cheio de verdade. Mas lembra que eu falei que João estava falando com a igreja de gregos e judeus? O que essas pessoas entendiam sobre verdade? A palavra que João usou para falar lá não foi verdade. Verdade é a tradução portuguesa. João falou a palavra aletheia. Aletheia quer dizer 3 tipos de verdades. A primeira delas é o que é verdade em qualquer assunto em consideração. É que todos os assuntos que forem discutidos existe uma verdade. Não existem 2 verdades. Se a gente for tratar algum tema qualquer aqui, você vai falar assim para mim, Cassandra, essa é verdade para você, não é verdade para mim. Eu tenho outra verdade. A palavra que João disse para essas pessoas, aletheia, na sua primeira tradução, é o que é verdade em qualquer assunto em consideração. Significa que existe uma verdade que é absoluta para qualquer assunto. Significa dizer que Jesus possui verdades, ou Jesus é a verdade para qualquer tema que a gente for tratar neste mundo. Jesus tem a resposta para qualquer condição que a gente colocar diante dele neste mundo. Hoje, na escola dominical, nós vimos que a Bíblia traz lições de economia. Onde é que você, antes de abrir sua Bíblia, iria pensar que a Bíblia tem lições de economia? A gente aprendeu isso na escola dominical, que a Bíblia fala inclusive sobre investimento, sobre como você deve investir seu dinheiro. Conceitos que você vai ver em economistas atuais. Boas empresas, diversificação de investimento. A Bíblia já ensinava isso há centenas de anos atrás. Então Jesus tem respostas, aquelas respostas que a sociedade diz para você que é relativa, o Senhor diz que é absoluta. O Senhor diz que roubar é pecado. E é pecado, não é relativo. Que matar é pecado. O Senhor diz que o homem é o homem, que a mulher é a mulher. Continua sendo absoluto. Não é relativizado. O Senhor diz que haverá pessoas salvas e pessoas não salvas. E essa verdade absoluta está recorrendo para quem? Quando você descobrir, você espera que não, mas quando alguém descobrir que não foi salvo, Senhor, eu não fui salvo, vai recorrer para quem? Vai para o STF, vai achar um Gilmar Mendes da vida para tentar conseguir um habeas corpus e entrar no céu? A verdade absoluta é o Senhor que estabelece, Ele é a verdade. O verbo é a verdade a respeito do mundo, da cultura e da sociedade. Discutir cultura é um negócio muito complicado. A gente teve ontem o nosso Ministério de Louvor, nós tivemos num evento com uma pessoa que foi ministrar sobre o louvor no mundo contemporâneo. E é uma discussão que, inclusive, nós rediscutimos depois alguns irmãos sobre cultura. O que é cultura? Cultura é aquele costume de um povo. Mas é um costume recorrente de um povo, não é um costume que muda. E aí a discussão foi de práticas de louvor que no Brasil são consideradas indecorosas, mas que em outros lugares é plenamente aceito. Não sei se eu posso usar o exemplo, não acho que melhor não, né? Em que outros lugares é plenamente aceito? Não, o Ricardo falou que eu posso, eu vou falar. Falei que não. Então tá bom, não vou falar. Aí a gente pensa assim, poxa, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando que a cultura foi corrompida pelo pecado, a cultura foi corrompida pelo pecado, não somente a gente, os homens, o mundo e a cultura foram corrompidos pelo pecado. E todos os 3 precisam ser redimidos. Aí a gente fala assim, não, esse tipo de conduta não é adequada para um louvor numa igreja. Não é adequado. Mas lá na Europa e na Alemanha isso é normal. Mas quem disse para nós que a cultura da Alemanha também não foi corrompida pelo pecado? Toda a cultura foi corrompida pelo pecado. E toda a cultura igualmente precisa ser redimida por Cristo. Toda ela precisa ser reconstruída. E a palavra, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, Jesus, pode reconstruir, Ele irá reconstruir a cultura, Ele irá redimir a morte de Jesus, redime a cultura. E como que a gente faz isso? Com a igreja. E onde que está a igreja? Longe da cultura. Por quê? Porque para a gente cultura é pecado. A música popular boa é pecado, o quadro, a arte. Você observa que a gente não tem quadro aqui? Você observa que nem cruz a gente tem aqui? A gente tirou o tempo, colocou o dia, coloca. Você não sabe quantos problemas a gente teve por
elementos de cruz, porque somos associados ao quê? Ao catolicismo romano. Uma falha, é arte. Percebe como a igreja católica bonita tem aqueles vitrais cheios de imagens, cheios de pintura, cheio de arte? Aquilo é arte. Quem ensinou aquelas pessoas a fazer aquilo? Elas não descobriram sozinhas. É Deus. Foi Deus que ensinou aquelas pessoas a fazer. A boa música popular, a música que as pessoas fazem, quem ensinou é Deus. Ele é salvo? Não sei, eu não sei. Mas quem deu o talento para aquela pessoa fazer aquilo foi Deus. Quem ensinou a priori aquela pessoa a fazer, tocar aquele violão, cantar aquela música, foi Deus. É arte. O nome disso, que a teologia vai chamar isso, é logos espermaticose. É quando Deus coloca sementes dele em todas as pessoas, em toda a sua criação. Toda a criação há a semente do Senhor no coração. Então, quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa boa, não é porque ela é boa. Quando você vê um ateu dando comida para quem tem fome, não é porque ele é bom, é porque nele é a semente do Senhor. A semente de Deus na criação. Ele é a criação de Deus. Por mais que ele não confesse Deus como o Senhor da sua vida, ele é a criação de Deus. Então, a verdade de Cristo vai redimir, além das pessoas, a sociedade e a cultura. Ele tem respostas para isso. A segunda tradução para essa palavra aletheia é que a realidade ensinada a respeito de Deus é a execução dos seus propósitos. A verdade é a realidade ensinada a respeito de Deus e a execução dos seus propósitos. Jesus Cristo, o Verbo vivo, era aquele que tinha a palavra final a respeito do seu Pai, a respeito de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, Jesus, lá em Mateus, a gente vê o episódio em que Deus fala assim: antes vocês tiveram os profetas e a lei, e agora vocês têm meu filho, então ouçam ele. Jesus, em última palavra, é a fonte mais autoritativa para falar de quem é Deus. Jesus tem a verdade a respeito de Deus. Qual é o problema que nós temos quando a gente pensa nisso? É porque facilmente nós construímos alguns bonecos a quem nós chamamos de Deus. Sabe como é que a gente faz isso? Quando a gente pega características de Cristo que não nos agradam, ou que nos incomodam, e a gente tira isso da Bíblia, a gente tira isso da fé, e a gente fala assim: porque o meu Deus é amor. Então, não importa se eu tenho 2, 3, 4 maridos ou 4 mulheres, o meu Deus me ama do mesmo jeito. Não sei se vocês observam, se vocês viram, foi publicado em alguns sites há algumas semanas, uma pastora de uma igreja do Rio de Janeiro, cujo filho era homossexual e se casou, casamento homossexual. Essa pastora, para mostrar o seu apoio a essa relação, não sei se o filho era homossexual, sei que o marido dela celebrou o casamento. O que essa pastora fez? Ela fez um ensaio sensual nu com esses dois homossexuais. Um aqui, outro aqui e ela no meio. Uma pastora que prega o evangelho do Senhor. E qual é a mensagem disso? A graça do Senhor se estende a todos. Eu estou debaixo da graça do Senhor. Percebe que a gente tem dificuldade de compreender isso? Mas o Jesus Cristo verdadeiro vem para nós e diz que a gente deve se arrepender desse pecado, que a gente deve abandonar esse pecado e seguir. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Nós não podemos construir uma verdade que nos acolha, que traga paz e tranquilidade para o nosso coração. Nós não temos autoridade para isso. Nós temos que aceitar a verdade que Cristo nos traz através da sua palavra. E a verdade plena. É pecado a gente construir um Frankenstein chamado Jesus. A gente pegar características bonitinhas e dizer que esse é o meu Jesus. E a gente tem isso acontecendo diuturnamente. A terceira tradução para essa palavra aletheia é: aquilo que não é oculto, não está escondido, o que é mostrado e visível. Talvez uma característica mais vertente, mais viva dessa verdade seja isso: aquilo que não está oculto, aquilo que está visível. O que é o visível? É aquele carro que depois de você passar uma lixa, você vê o que está no fundo dele, você consegue ver a realidade dele. O Senhor está dizendo que Jesus é quem pode dizer a plena verdade a respeito de você, de mim. Quem conhece você no mais profundo do seu ser é Jesus, e Ele pode lhe dizer essas verdades. O salmista compreendeu isso antes de João escrever o seu evangelho. O salmista disse: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos da justiça do seu nome. A gente tem dificuldade de lidar com essas verdades. Você sabe o que é verdade quando a gente fala de você e de mim? A verdade é aquilo que a gente é quando ninguém nos vê. Tá? Ninguém está vendo a gente. Aquilo é o que a gente é de verdade. A verdade é aquilo que vocês mulheres são quando vocês estão sem maquiagem. Aquilo que você olha no espelho é a verdade. A verdade é aquilo que pessoas como o Walter e o Ricardo são depois que tira a foto e eles murcham a barriga. Solta o ar. Aquilo é a verdade. Sabe o que é a verdade? É o que eu sou quando deixo meu cabelo crescer. Aquilo é a verdade. Isso não é a verdade. Isso aqui não é. Aquilo assim. Você
Sabe o que é verdade para você? É quando você fica sem tomar banho. Fica sem tomar banho 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não passa perfume. A verdade é o que é quando o perfume acaba. Isso é verdade. Quando você não faz a barba, quando você não penteia o cabelo, aquilo é verdade. Agora constrói essa pessoa. Você, eu, o Célio. Constrói essa pessoa. Não corte o cabelo. Gente, por favor, é um exemplo, né? Por favor. Não corte seu cabelo. Não tome banho. Não escove seus dentes. Não passe perfume. Não corte suas unhas. E depois de 3 meses, olhe para você no espelho. O que você vai ver? Você vai ver um monstro. Você vai ver um monstro. E é isso que nós somos. Nós somos monstros sem Deus. Nós somos aquilo. O perfume esconde a nossa podridão. Ele engana a nossa podridão. Porque sem perfume nós somos todos fedorentos. Somos todos fedorentos. Sem uma boa cabeleireira, vocês são todas bonitas. Não posso falar outra coisa. Mas nós construímos aquilo que nós queremos ser. As nossas melhores fotos são excluídas do nosso celular. As piores fotos, aliás. As piores fotos não vão para as redes sociais. Elas não vão. Elas são apagadas, porque nem você quer ver elas. Você não deixa ali escondido para ninguém ver. Nem você quer ver suas piores fotos. Então você apaga aquilo que nós somos. E aquilo que Jesus revela de nós. Jesus revela a nossa podridão, o nosso pecado. Jesus revela a nossa condição de pessoas sujas e imundas sem Ele. Mas olha que coisa maravilhosa. Jesus pega esse monstro que nós somos, sem banho, sem escovar os dentes, sem cortar o cabelo, sem pentear o cabelo, sem cortar as unhas, e Jesus pega a gente nessa condição e Ele corta o seu cabelo. Ele te dá um banho, Ele passa perfume e te deixa cheiroso, Ele corta a sua unha, Ele passa o seu batonzinho, a sua maquiagemzinha e te deixa bonita. Ele faz um milagre da gente, a gente perde a barriga. Faz um Photoshop. Jesus nos deixa bonitos e belos para Ele, mas a beleza não é nossa, é dele. E a gente precisa dar glórias a Deus pela beleza em que Ele nos transforma. Não pelo externo que a gente vê, mas a podridão do nosso coração. Porque Jesus transforma aquela podridão, aquele negócio fedido que tem dentro de nós, num bom aroma, num aroma suave, que chega até Ele e o agrada. Mas isso não é porque você fez coisa boa, foi porque Jesus fez por você. Porque quando Jesus te redimiu, Ele te redimiu inteiro. E quando você caminha em santificação, o Senhor vai te limpando todo dia. Todo dia Ele tira uma casquinha nova, todo dia Ele limpa a barra da sua calça, todo dia Ele tira a sujeira do seu pé, Ele arranca o calo duro. Todo dia Jesus vai te limpando, vai te transformando. Quando você se submete à vontade do Senhor. A gente canta uma música: Senhor, vem reinar sobre mim. Vem reinar sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Vem reinar sobre o meu agir. Sabe por que a gente canta essa música? Porque a gente não quer apenas dizer que o Senhor é nosso Deus. A gente quer dizer que Ele é nosso Senhor. E o Senhor governa sobre a sua criação. O Senhor governa sobre nós. E quando o Senhor governa sobre nós, o Senhor nos deixa limpinhos, bonitos e cheirosos. Essa é a verdade que o Senhor revela a nós. Essa é a verdade que o Senhor traz aos nossos olhos todos os dias. Mas a gente precisa aceitar essas verdades. Sabe quando a gente diz para o outro e fala assim: irmão, você está meio gordo hoje, né? Sério? Né? Você não vejo, não é assim. É por causa disso que eu estou falando do Célio, porque a gente estava tirando o sarro dele hoje, né? E eu sou gordo, eu posso falar. Você que é magro não pode falar para o Célio. Não é verdade isso. Eu sou só um pouco acima do peso. Ou como diz o Renato, eu não sou gordo, eu sou baixo. Eu estou só um pouco assim. A gente quer questionar algumas verdades que, quando eu estou conversando com você, é possível de questionar. Mas quando Deus nos mostra, é impossível de discutir com Ele. Quando Jesus nos aponta que o nosso coração é cruel, a gente tem que pedir perdão a Ele. Me perdoe pela crueldade do meu coração. Quando Jesus diz: Nação, que eu sou mentiroso, o Senhor me perdoe porque eu sou mentiroso. Quando o Senhor sonda o meu coração e vê que ação de você é um ser corrupto, o Senhor me perdoe pela corrupção do meu coração. E me ajude a não ser mais isso que o Senhor diz que eu sou. Isso é render-se à vontade do Senhor. Isso é submeter-se ao senhorio do Senhor. É arrepender-se dos seus pecados e abandoná-lo. Talvez uma grande necessidade que a igreja do Senhor tenha hoje é de arrepender-se dos seus pecados e abandoná-los. Não mais voltar atrás, não mais olhar para eles. Meus irmãos, eu quero fazer apenas algumas aplicações para nós hoje. E essas aplicações são em forma de pergunta. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: a graça de Jesus já se mostrou salvadora para você? Ou você continua acreditando que você precisa fazer coisas para alcançar essa graça do Senhor? Se você entende que você ainda precisa fazer alguma coisa para que Jesus lhe salve, arrependa-se dos seus pecados hoje. Confesse o nome de Jesus, peça: Senhor, me aceite como seu filho, limpa o meu coração, escreva o meu nome no livro da vida, salva-me das trevas, salva-me.
A salvação do Senhor é apenas no final da tua vida. Não quer dizer que lá no final Ele vai te tirar do inferno e te levar para o céu. A salvação começa hoje. A salvação é a transformação da tua vida hoje. É você começar a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia hoje. Não apenas lá, mas também aqui. Segunda pergunta. Será que essas frustrações recorrentes que a gente tem na nossa vida, esses muitos altos e baixos que a gente vive, não são em decorrência de tentativas próprias que nós temos de agradar a Deus e excluir Deus dos nossos planos? Será que você não está se esforçando demais para ser alguma coisa que sem Cristo você não é capaz de ser? Irmãos, eu confesso para vocês que por um bom tempo na minha vida, talvez por conta de uma teologia equivocada, de uma leitura equivocada da palavra do Senhor, eu sofri muito com pecados que eu tentava com as minhas mãos abandonar, que eu tentava com a minha força abandonar. E por um tempo eu conseguia controlá-los, mas eles voltavam e eu novamente sofria. Sabe, e você começa a se sentir o pior cristão do universo, você começa a se sentir indigno de estar no meio dos seus irmãos. Porque qual que é o pensamento? Só eu faço isso, só eu sinto isso, só eu penso isso, só eu vejo isso. E aí a gente tenta de novo, e a gente fica bem por um tempo, mas outra vez a gente incorre naquilo, aquilo vem na sua mente, você comete aquilo de novo, e você se sente novamente indigno. Será que esse tipo de frustração não é porque a gente está tentando fazer uma coisa que a gente só consegue fazer se Cristo estiver em nós? Houve um dia que eu entendi que o Evangelho, que a salvação do Senhor era pela graça. Mas antes de entender que a salvação do Senhor é pela graça, a gente tem, quando a gente vive dessa forma, desses altos e baixos, achando que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite, a gente incorre em duas coisas. A primeira delas é a gente baixar o padrão moral de Deus. Sabe? Deus é Deus, Ele tem um padrão moral elevado. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. Por isso que a Bíblia ensina a gente a temer a Deus. Ela não ensina a gente a respeitar a Deus, a ter medo de Deus. A gente precisa ter medo de Deus. Sabe por que a gente precisa ter medo de Deus? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. E Ele irá cumprir o seu juízo sobre aqueles que não são fiéis a Ele. Por isso a gente precisa ter medo de Deus. A gente precisa amá-lo e respeitá-lo. Mas o que acontece? A gente baixa o padrão moral de Deus. E a gente começa a falar assim, não, eu baixei aqui, esse aqui eu consigo alcançar. Então, como esse nível moral eu consigo alcançar, eu vou dizer que Deus estabeleceu esse padrão moral para mim. Então, aquilo que excede, aqueles sentimentos do meu coração que excedem esse nível moral de Deus, eu vou ignorá-los. Não, Deus me ama como eu sou. Então, eu venho e Deus vai me aceitar como eu sou. De fato, quando a gente vem ao Senhor, a gente vem sujo. E é o Senhor que nos limpa. Significa que a gente não significa que a gente deve continuar assim, mas que o Senhor tem que nos transformar. Sabe aquela história? Venha como está e fique como veio? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Venha como está sim, mas o Senhor vai nos transformar. A primeira coisa é a gente baixar esse padrão moral de Deus e achar que Deus vai nos aceitar dessa forma para todo o tempo. E a outra coisa é a gente achar que a gente é constantemente indigno de ser chamado de filho de Deus. E isso nos leva a abandonar a fé. Muitas pessoas abandonaram a fé porque encontraram na sua própria denominação religiosa um padrão inaceitável, inalcançável. Eu não consigo fazer isso, então eu abandono o Senhor. Mas quando a gente entende que a nossa salvação vem pela graça, a gente entende que o Senhor nos capta como nós somos, e depois que Ele nos pegou, colocou a gente no colo, Ele começa a limpar a gente, tirar da gente tudo que não agrada a Ele, a gente começa a entender que a partir daí a gente tem que viver uma vida que agrada a Ele. A gente vai se esforçar para viver essa vida que agrada a Ele. Mas o sucesso não virá pelo nosso esforço, o sucesso virá pela graça do Senhor. Entende? O esforço vai ser talvez a mesma exigência de se esforçar para agradar ao Senhor, mas o resultado não virá pelo esforço, virá pela graça do Senhor que é derramada sobre nós. Terceira pergunta que eu faço: a graça que te salvou tem te treinado para renunciar às paixões deste mundo, para superar as tentações desse mundo? Ou você tem se iludido que essa graça que te salvou não é capaz de te transformar? Será que você hoje é a mesma pessoa que você era antes de conhecer Cristo? Será que o Jesus Cristo que transformou, que dividiu a história em antes dele e depois dele no mundo, não mudou o antes e depois de Cristo na tua vida? Será que você veio para Cristo, mas Cristo não te transformou? É a pergunta-chave. Será que você veio, mas Jesus não transformou a sua vida? Será que Jesus não te torna pleno? Será que você continua procurando coisas para preencher a sua vida? Sabe aquela história de evangelismo antigo que a gente falava? Ah, você é triste porque você não tem Jesus. Vem para Jesus preencher o seu coração. Será que a gente está aqui agora, que depois de ter dito isso para tanta gente, será que Jesus não preencheu a nossa alma, nos tornando plenos dele? Que a graça do Senhor não é suficiente na nossa vida?
Será que a gente tem vivido dessa forma? Quarta pergunta: Jesus Cristo, o Verbo encarnado, tem revelado e trazido aos seus olhos quem realmente você é? Você tem pedido que Deus revele a você quem você é? Ou você tem dito ao Senhor assim: Senhor, não fala para mim quem eu sou, eu prefiro viver no engano, porque eu vivo mais feliz no engano. O engano me deixa mais confortável. Eu prefiro viver assim, eu prefiro viver de maquiagem, eu prefiro viver de roupa, de perfume, porque se eu tirar minha maquiagem, eu não quero ver quem eu sou sem ela. Eu não quero ver quem eu sou sem camisa. Eu não quero ver quem eu sou de barba comprida, de cabelo sem. Eu não quero ver quem eu sou. Engana-se. Será que a gente tem a coragem de pedir que o Senhor sonde o nosso coração e que o Senhor revele quem nós somos verdadeiramente? E a última pergunta que eu faço para você e para mim: o Verbo de Deus, o Verbo vivo que nasceu, que viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, ele é uma verdade absoluta na sua fé? Ou o Cristo que você serve é alguém que você criou para satisfazer as verdades que só existem no seu universo, no seu mundo? O auto-engano é uma coisa que atinge todo mundo, inclusive os cristãos. E a gente se engana quando a gente cria um Deus para a gente. Porque o Deus que a gente serve é incriado. Ninguém o criou. Ele é autoexistente. Ele é. Por isso que quando ele não tinha para quem, como se definir, ele falou a Moisés: diga que eu sou. Porque eu sou. Não existe palavra no vocabulário humano que defina quem é Deus. Se ele não pode ser criado, quem somos nós para criar um Deus para ser? Então será que você tem coragem de ver a verdade que o Senhor revela a você? Será que você tem coragem de servir a um Deus que revela a verdade absoluta de quem Ele é para você? Abandonar as práticas, abandonar aquela maquiagem que apenas esconde quem você de fato é e viver de cara limpa com o Senhor, com os seus irmãos, com a sua comunidade? São reflexões que eu gostaria que você fizesse, que eu gostaria que nós como igreja fizéssemos e que nós tivéssemos em mente que esse Verbo vivo que veio, que nasceu, que habitou entre nós, ele é cheio de graça e é cheio de verdade. Ele salva, mas ele revela. Ele revela quem nós somos e mostra para nós que, apesar de você ser esse monstro de cabelo grande, fedido, de unha comprida, eu te amo e eu te aceito e eu te salvo, eu te transformo e eu te limpo. Então, meu irmão, você tem a oportunidade de orar ao Senhor agora. E se você entendeu que até hoje você viveu uma vida cristã de fábula, arrependa-se ao Senhor, peça que Ele lhe perdoe, peça que Ele aceite você na sua salvação, no reino eterno de Deus, e torne-se um servo, um filho de Deus, não mais uma criatura dele.